Bom dia, Miguel. Como é que você tá, meu Onde? amigo? Eu tô bem, Caião, e você? E aí, tranquilo, dia 10 de agosto de 2020, após um grande Dia dos Pais, o meu primeiro de todos aí. Que maravilha, hein, cara? Como é que foi? Foi tudo bem? Isso aí, tudo tranquilo, graças a Foi Deus. E maravilhoso como também. é que abrimos essa semana aí o mercado, Miguel? Dia, Caião, bom dia, pessoal. Bom, a semana a gente começa aí no campo positivo, o mercado, grande parte na expectativa de novos estímulos, né? A economia dos Estados Unidos, que é o drive que puxa o mundo, ele mais a China, né? Isso aí. Então aí tem essa questão unilateral do Trump, apesar de não ter sido bem sucedido entre republicanos e democratas, a busca desse pacote, desse incentivo, ele tomou uma decisão unilateral, deu a canetada e vai começar a liberar Isso aí. estímulos na economia americana. Mas tem a questão aí, ainda continuamos com a novela Estados Unidos e China. Isso aí. O Trump assinou lá os decretos executivos contra o WeChat e o TikTok a partir de setembro. Realmente quer banir os aplicativos Isso de aí. lá. E até Também uma conversa colocou. com o Twitter aí, né? Até uma é, conversa dessa possível, mas é uma é, especulação. mas na verdade isso demonstra claramente aí essa postura dele de tomar decisões de rompante, né? Enfim, e usar o executivo para fazer esses vetos aí. Isso aí. Também fez um veto bem forte a Hong Kong, em retaliação também a esse intervencionismo da China continental, né? Isso aí. Tanto que Hong Kong operou o contrário de Foi todas as a, bolsas foi asiáticas. a Isso aí. única bolsa que não operou no campo positivo Isso e aí. a bolsa japonesa que não Isso operou aí. pelo feriado no Japão, Isso aí. Dia da montanha. Isso Dia aí. da Montanha. Na China continental, o Xangai Composto fechou em 0,75 positivo, o Shenzhen fechou em 0,21 positivo, a Coreia fechou com uma forte alta, na sua Isso maior aí. alta histórica, 1,48%. Estados Unidos, sexta-feira, fechou também no cenário com drives mistos, apesar de fechar negativo, e agora está operando com futuro positivo, 0,12 o Isso aí. S&P nesse momento. O Nasdaq está parado, está de lado, menos 0,02, e o Dow Jones Futuro em 0,38. Apesar de termos superado os 5 milhões de infectados nos Estados Unidos já, né, Caio? Já. Lá continua um cenário bastante preocupante ainda da expansão do coronavírus. Então, esses pacotes de estímulo fazem mais sentido do que nunca, né? Para Isso aí. segurar a economia, dar manutenção de emprego e, quem sabe, aí, promover uma volta, uma retomada rápida para a maior economia do mundo. Isso aí. E aqui no Brasil? Analisando, vamos direto para a parte brasileira e a gente Você que volta para os manda. indicadores. Não, Você que tranquilo. manda. Vamos Aqui no falar um Brasil, pouquinho viu? aqui de. IGPM? Vamos falar do IGPM GPM, cara. 1,46, isso aí, essa prévia de Começou a agosto. reagir, Isso cara. aí. O IPCA inclusive veio bastante acima, não, né? Veio acima do que era esperado. Estamos com Isso acumulado de aí. 2,31% nos últimos 12 meses Legal. do IPCA. E julho veio 0,36 acima do Isso aí. esperado, né? Isso aí, Acima pessoal. do E esperado. lembrando que inflação é consumo. Consumo é a economia reagindo, tá reaquecendo. Perfeito. Só de estarmos superando as expectativas de inflação nos deixa muito Isso aí. positivos aí em relação por exemplo, uma retomada econômica. Tanto foi positivo que já pressionou a curva futura de juros. Olha que Isso interessante, aí. cara. Apesar do corte da Selic aí, que veio a 2, nós tivemos aí, naturalmente, a queda na curva futura de juros também, e agora começou a haver uma pressão positiva em Isso aí. função dos índices de inflação, que já sinaliza futuramente reajustes aí na taxa básica de juros. Então, bacana, isso é positivo, tá, gente? Porque realmente mostra que a economia está voltando. Isso aí. Sexta-feira o dólar fechou em alta, cara. Maior alta de uma semana, hein? De novo, voltamos àquela. Isso aí. O dólar crescendo mais de 3% aí, 3,7% nos últimos 5 dias, semana passada. Ele fechou com alta de 1,31 a 5,41 na sexta-feira. O Ibovespa fechou com queda na Queda. sexta-feira, grande parte, e aí tivemos nossa questão política aqui, né? Pressionada pela questão dos bancos, Isso aí. aquelas votações aí das taxações, né, o que foi chamado de tabelamento dos juros, né?
pelo, pela Câmara. Parece que Maia teve um discurso contra agora, dizendo que vai ter mais efeito negativo do que positivo, se nós colocarmos teto de juros para os bancos. Então, realmente foi ruim para as ações de bancos em geral. Já estavam numa semana ruim, né, Caio? Em função dos Já balanços que os balanços já vieram negativos, isso aí. foram bem negativos, e aí tivemos sexta-feira com grande pressão nesse sentido aí. O Bovespa caiu 1,3%, fechou a 102.775 pontos, com volume normal aí de 29 bi de negociação. Isso aí. Essa semana, ficar atento aí, particularmente com os desdobramentos da reforma tributária, teremos muitas conversas aí. Informação bacana que que eu observei aqui, o Banco Central divulgou aí que o BNDES concedeu, aumentou, né, suas concessões em 247,8% dos Poxa, créditos legal. às empresas de suporte, exatamente. A gente precisa muito, gente, desses bancos de desenvolvimento cada vez mais próximos, do nosso empresariado, dando suporte. E outra informação interessante, cara, e aqui vem até uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar nosso bate-papo aqui. A poupança teve um saldo líquido de captação de É 28,14 recorde? em julho, é o Você recorde é da doido. série histórica. E aí entramos nas discussões filosóficas de poupança morreu ou não morreu, renda fixa morreu ou não morreu. Gente, ó, o mais importante é hábito financeiro de poupança, de Isso aí. poupar, não é nem de poupança, de poupar. E aí, com o tempo, com a maturidade, você vai escolher bem quais são os ativos que você vai posicionar seu recurso, tá bom? Tenha adequado o teu perfil, tenha adequado a tua estratégia, tenha adequado o teu horizonte. É Tem isso aí. muita gente falando, morreu, não morreu, parou, não parou. Calma. Primeiro, poupa, estuda, aprende. Todo investimento tem o seu valor. É isso aí. E Você, esses né, números são a cara? prova de que não morreu. Ele não morreu, tá vivo, pulsante. É E isso aí. o Brasil, pelo seu histórico aí de risco, de volatilidade, naturalmente o brasileiro, ele pensa 10 vezes antes de investir com risco, tá bom? Isso mesmo. Desejamos uma É isso aí. ótima semana. Ótima semana, é isso De aí. verdade, é um prazer estar com vocês aqui É diariamente. um Caião, prazer. Falou, Miguel. Valeu, Deus galera. te Bons abençoe. negócios. Até mais. Ótimo dia.